Se você gosta de histórias reais da Amazônia, já deixa o like agora. Comenta quero mais e compartilha, porque a cada semana eu trago relatos mais profundos, mais perigosos e mais misteriosos do nosso Brasil. Agora, silêncio, porque o que eu vou contar hoje aconteceu de verdade, e até hoje ninguém conseguiu explicar. Tudo começou numa noite abafada de agosto, quando o pescador Raimundo Avelar decidiu voltar sozinho para o Rio das Almas. Ele era experiente, corajoso, mas carregava algo que o diferenciava dos outros. Uma teimosia quase mortal. Mesmo depois do desaparecimento de um amigo no mesmo rio, meses antes, ele dizia que o lugar não tinha mal nenhum, só superstições espalhadas por gente que nunca teve coragem de entrar na água. Quando Raimundo desceu o barranco com a lanterna e o motor do barco, o vento parecia empurrá-lo de volta, como se o rio avisasse que ele não deveria entrar. Mas ele entrou, e foi ali que tudo começou. Enquanto navegava, Raimundo notou que o rio estava anormalmente silencioso. Não havia sapo, não havia cigarra, não havia nem o som da água batendo na beirada do casco. Um silêncio tão profundo que chegava a doer no ouvido. Ele achou estranho, mas seguiu em frente. O rio o puxava para dentro como uma estrada sem fim. Depois de meia hora, ele jogou a rede e esperou. Foi quando ouviu o primeiro som. Um estouro de água, como se algo gigantesco tivesse emergido por um momento e afundado logo em seguida. Ele apontou a lanterna, mas a luz bateu apenas na superfície escura. Nada, só círculos lentos se espalhando. Raimundo não tinha medo fácil, mas algo começou a incomodá-lo. A temperatura parecia cair, o ar ficou pesado, úmido, difícil de respirar. E então veio o segundo som, mais forte, como se algo estivesse circulando ao redor do barco. Ele desligou o motor, porque sempre dizia que o silêncio era o melhor amigo do pescador. Mas naquela noite, o silêncio se transformou na pior decisão da vida dele. A água se mexeu de novo, desta vez bem ao lado. Raimundo deu um pulo, achando que fosse um boto. Mas não era. Um cheiro forte de lodo subiu, quase sufocante, e então ele viu algo enorme passando por baixo do barco, emperando-o levemente para um lado. Um corpo grosso, escuro, comprido, muito mais comprido do que qualquer sucuri que ele já tinha visto em 40 anos de pesca. O barco balançou como se fosse um brinquedo. Raimundo tentou acender a lanterna, mas ela falhou. Piscou 3 vezes e apagou. Ele xingou baixinho, enquanto tentava ligar outra. Nesse momento, o barco parou de se mexer. O rio ficou parado, como se tivesse congelado. Nem um pingo de correnteza, nada. Raimundo sentiu o peito apertar. Ele percebeu que não estava sozinho, e seja lá o que estivesse ali estava olhando para ele. Do fundo da escuridão, surgiu um som baixo, uma respiração, lenta, profunda, ritmada, como o ar entrando e saindo de algo enorme. Raimundo sentiu a nuca arrepiar. Ele tentou ligar o motor, mas o motor falhou. Tentou de novo nada. E então a água ao lado dele começou a se abrir, como se alguém estivesse levantando a superfície com as mãos. A cabeça surgiu primeiro, gigantesca, brilhante e completamente silenciosa. Os olhos, grandes e escuros, refletiam a pouca luz do céu. Foi ali que Raimundo percebeu. A criatura não era uma sucuri comum. Era maior, muito maior, mais velha, e parecia consciente. Ele ficou imóvel. A criatura se aproximou e colocou metade da cabeça para fora da água, analisando o pescador como se estivesse escolhendo se valia a pena atacar. O barco tremeu. Raimundo tentava não respirar alto, mas seu coração batia tão forte que parecia um tambor. A anaconda das profundezas abriu a boca lentamente. Não para atacar, mas para sentir o cheiro. Ela sabia que ele estava com medo, e parecia gostar disso. Raimundo, desesperado, pegou o facão. Sabia que não ia adiantar nada, mas era a única arma que tinha. A criatura recuou um pouco, como se estivesse confusa com a reação. E então, ela mergulhou. O rio voltou a se mover. Isso que o agra. O barco começou a girar, devagar no começo, depois mais rápido, e mais arrepio. Era como se algo estivesse rodeando ele, criando um redemoinho. Raimundo se segurou com força, mas quase caiu. A água subiu e invadiu o casco. O barulho ficou ensurdecedor. Ele gritava por ajuda, mas sabia que ninguém ouviria. Estava a mais de 5 quilômetros de qualquer casa. O redemoinho ficou tão forte que o barco foi puxado para o centro, apontando para baixo. Raimundo fechou os olhos, achando que seria engolido pela criatura. E então, tudo parou. Do nada, a água ficou lisa, o barco ficou estável. O silêncio voltou. Um silêncio pior do que qualquer outro. Raimundo abriu os olhos e viu a criatura novamente, agora bem na frente dele. A anaconda levantou a cabeça, aproximou-se devagar e encostou o focinho na borda do barco. Só encostou, como se estivesse marcando o pescador, como se quisesse que ele voltasse outra noite. Raimundo, por instinto, deu um golpe com o facão,
mas a criatura recuou antes que a lâmina encostasse nela. Naof só mergulhou devagar, como se tivesse acabado o jogo. O rio voltou a se mover normalmente. O motor funcionou de primeira, como se nunca tivesse travado. E Raimundo voltou para casa sem olhar para trás. Chegou branco, tremendo, sem conseguir falar. Demorou 1 hora até conseguir contar a história à esposa. Ela acreditou. Todos acreditaram, porque ninguém nunca tinha visto Raimundo Avelar com medo. Até aquela noite. 3 dias depois, ele decidiu vender o barco. Disse para a família que nunca mais pisaria no Rio das Almas. E assim fez. Só que o mais estranho aconteceu meses depois, quando outro pescador, que não sabia de nada, voltou contando que tinha visto algo enorme no rio. A mesma respiração, o mesmo silêncio, a mesma escuridão, a mesma sensação de que não era só um animal, era algo mais. Algo antigo, algo que esperava. E desde então, o Rio das Almas nunca mais foi o mesmo, porque tudo indica que a criatura das profundezas não apenas existe, como está ficando cada vez mais perto das margens. Se você ouviu até aqui, comenta "eu vi a sombra dela" para eu saber que você é dos bravos. Curta, compartilhe e se prepare. O próximo relato. OA and the